Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos elaborar a nossa introdução. Então, estamos aqui carregando cada item do nosso TCC rumo às considerações finais, referenciais bibliográficos, que são os últimos itens aí do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Eu sou a professora Ana Paula do canal Quimicana e vamos lá à nossa introdução. Primeiro eu gostaria de falar para vocês, relembrar, né, que o que diferencia o TCC de uma redação comum é que vocês têm que ter um problema. Então, vocês devem identificar um problema que está relacionado a um assunto da área de conhecimento de vocês e depois fazer uma pesquisa para tentar solucionar esse problema. Essa pesquisa pode ser uma pesquisa bibliográfica, pode ser uma pesquisa de campo, uma pesquisa de bancada, pode ser uma pesquisa de opinião, mas essa pesquisa ela vai ter o objetivo de resolver esse problema que vocês identificaram. E as conclusões ou considerações finais, elas vêm para demonstrar se vocês conseguiram com a sua pesquisa responder o problema. Então, esse é o método de elaboração do TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Quais são os elementos que estruturam o trabalho de conclusão de curso escrito, né? Esse TCC escrito. Então, a gente divide em 3 elementos: os elementos pré-textuais. O que são os elementos pré-textuais? Eles vão identificar o autor e a pesquisa. Então, é a capa, a folha de rosto. Eu estou marcando aqui os itens obrigatórios. Pode ter a dedicatória, agradecimento, os resumos em língua estrangeira e também em português, listas de ilustrações, abreviaturas, siglas e sumários. Então, reparem que aqui nos elementos pré-textuais nós temos 4 itens obrigatórios, os demais são opcionais. Os elementos textuais são aqueles que vão demonstrar o trabalho propriamente dito, né? Então, é o seu trabalho. Então, ali eu tenho a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais ou conclusões. E como elementos pós-textuais, que é aquele que dá apoio ao seu texto, que dá apoio ao seu TCC, são as referências bibliográficas, que é um elemento obrigatório, e também pode ter glossário, apêndice e anexo. Esses itens, esses 3 últimos itens não são obrigatórios. Agora, gostaria de falar uma coisa para vocês. Muitos alunos acham, é chique, é legal ter anexo no meu TCC. Então, eles vão lá e adicionam os anexos. Só que o que você tem que pensar sobre o anexo é que se esse anexo, ele é fundamental que a pessoa veja a informação desse anexo para ela ter o entendimento sobre o TCC, ele está no local errado. Então, o anexo é algo a mais sobre o seu TCC. Então, é algo que se a pessoa não quiser ver, não vai fazer diferença na hora da banca te avaliar ou para o entendimento do seu trabalho. Agora, se o anexo ele se torna fundamental para que a pessoa entenda o seu trabalho de TCC, então ele deve estar aqui no desenvolvimento, tá? Como eu falei para vocês, o tema da nossa aula de hoje é introdução. E aí, eu gostaria de falar para vocês que essa introdução, o elemento textual introdução, ela é dividida em uma introdução, que é uma apresentação do seu trabalho, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é eu ensinar para vocês o que é a introdução da introdução. Mas nesse elemento textual introdução, também temos o objetivo e a justificativa, tá? Tudo isso é chamado de introdução do TCC. A introdução da introdução, os objetivos gerais e específicos e as justificativas. A maioria dos orientadores, eles dizem que a introdução é a parte mais importante do seu trabalho porque ela convida o leitor a ler o trabalho. Mas eu te aviso que ela tem outra grande finalidade. Qual é? Estabelecer uma linha a ser seguida pelo escritor. Então, a introdução ela deve ser sempre redigida em terceira pessoa, com os verbos no tempo passado,
Por quê? Porque quando a pessoa for ler a sua introdução, o trabalho já foi finalizado, né? Já foi concluído. Essa introdução, ela deve ter no TCC, né? No máximo 3 páginas, tá? Então, vamos lá entender mais um pouquinho sobre a introdução. Então, é importante que vocês observem que a introdução será o grande atrativo do seu TCC. Então, ela deve ser escrita de forma motivadora, porque ela é um elemento crucial. A introdução também é foco de análise da banca, porque quando os trabalhos são entregues aos membros da banca, geralmente é no final do semestre. E os membros da banca estão super sobrecarregados com suas provas, trabalhos dos seus alunos, né, das disciplinas que eles ministram. Então, fica aqui uma perguntinha, né? Vocês acham que eles vão ler todo o seu trabalho com detalhamento? Não. Na realidade, não estou aqui generalizando, pode ter membros da banca que leiam o seu TCC de forma profunda, todo ele, né? Introdução, desenvolvimento e considerações finais. Mas a grande maioria dos professores, eles vão ler com muita atenção a introdução do trabalho. Então, aquela introdução da introdução, que é a apresentação do seu trabalho, os objetivos gerais e específicos e a justificativa. Eles vão ler o desenvolvimento, mas assim, sem tantos detalhes, porque eles vão deixar o desenvolvimento para a apresentação de vocês, que acontece na frente da banca, e as considerações finais, eles também leem com bastante cuidado, para ter esse comparativo dos objetivos gerais e específicos, do que você apresentou nessa introdução da introdução foi realmente atingido e apresentado ali nas considerações finais. Então, o item que é lido pela banca é esse item introdução. Por isso é muito importante que vocês tenham atenção na elaboração desse capítulo introdutório. A introdução, então aquele texto, estou falando do texto, não mais o elemento textual introdução. Eu estou falando aqui do texto introdutório, que também é chamado de introdução, que vai apresentar o trabalho de conclusão de curso. Então, esse texto introdutório, ele tem a seguinte divisão. Então, ele vai ter parágrafos de justificativas, descrição do tema, problema, objetivo geral, prévia dos capítulos seguintes, metodologia, hipótese e conclusão. Nossa, professora, mas eu vou conseguir colocar tudo isso em 3 páginas no máximo? Sim, e eu vou ensinar para vocês como isso vai acontecer. Então, vamos lá a falar sobre cada um desses itens da divisão da introdução. Então, primeiro, como eu falei, é a justificativa. Então, o primeiro elemento da introdução, ele é a justificativa. Na justificativa, você deve situar o leitor sobre o assunto do seu trabalho. Então, você vai falar por que e para quem o tema é importante, fazendo uma contextualização. Para tanto, você pode citar algum fato ou história importante, mencionar um conceito, convidar o leitor para uma reflexão, citar trabalhos anteriores ou, preferencialmente, mostrar algumas estatísticas sobre o assunto. Essa justificativa, ela deve ter de 1 a 3 parágrafos, tá? Em um parágrafo, então no parágrafo seguinte da justificativa, você deve fazer a apresentação do tema. Como assim, professora? Delimitando o quanto for possível, né, para o leitor, o exato conteúdo a ser abordado no TCC. Então, o conteúdo do TCC, ou seja, o assunto principal. Continuando a introdução do seu TCC, também vai haver em mais um parágrafo o problema da pesquisa. Então, o problema.
toda pesquisa científica parte de um problema que precisa ser resolvido, o que se demonstra por meio de uma pergunta relacionada ao tema, que é essa pergunta-problema ou problematização. Se o seu tema estiver bem delimitado, será fácil para você identificar o problema. Normalmente, bastando apenas inserir um pronome interrogativo do tipo como, quando, onde, por quê, quando e qual. Então, vou repetir. O tema do seu TCC, se ele estiver bem delimitado, ele vai facilitar a sua vida, né, na identificação do problema. E aí, normalmente, a esse problema, eu adiciono um pronome interrogativo, um desses que eu acabei de colocar, no início e uma interrogação ao final, para mostrar essa sua pergunta-problema. Isso é feito em um parágrafo. Depois de apresentado o problema, o pesquisador ele deve escrever em mais um parágrafo o objetivo geral do TCC, da sua pesquisa. Da mesma forma que o problema, o objetivo geral também está intimamente ligado ao tema. Quanto mais abrangente for o seu tema, mais abrangente vai ser o objetivo. Quanto mais restrito for o tema, mais restrito será o objetivo geral. Afinal, o grande escopo do TCC é encontrar a resposta para o problema apresentado. Então, se o problema vem do tema, o objetivo geral também virá do tema. Também podemos colocar um parágrafo de objetivo específico, que também vai seguir a mesma lógica. Então, ele também vai partir desse tema. Geralmente, a gente divide o tema em 3 partes, e aí faz 3 objetivos específicos, que são pequenas etapas para se alcançar o objetivo geral. O próximo item é a prévia do TCC. Normalmente, eles estão apresentados em 3 parágrafos e é onde o pesquisador, né, o escritor, ele irá apresentar o roteiro do que pretende atingir, o que se pretende fazer, desculpa, para atingir o objetivo, tá? Geral e os objetivos específicos. Então, eu posso apresentar nessa prévia do TCC quais as divisões em capítulos do meu trabalho, se for o caso, se no meu trabalho tiver divisões de capítulos. Por exemplo, no capítulo 1 eu vou falar sobre nanotubos, no capítulo 2 a aplicação desses nanotubos. Então, se o seu TCC for dividido em capítulos, você pode apresentar esses capítulos nessa parte da introdução, que é a prévia do TCC. Ok, professora. E o próximo? O próximo é a metodologia. Na metodologia, você vai avaliar como será coletados os dados e as informações a respeito do seu TCC, quais resultados você espera obter, bem como qual o método que você vai utilizar para sistematizar tudo isso, a fim de que seus objetivos sejam alcançados, sejam atingidos. Então, será necessário avaliar a metodologia a ser empregada para a pesquisa, com no mínimo um parágrafo, tá? A hipótese, ela é um elemento não obrigatório, mas que pode ser muito interessante para a introdução. Então, a gente vai falar sobre a hipótese. A hipótese, ela consiste num pré-conceito, ou seja, algumas suposições sobre o tema e os seus possíveis resultados. Ela é uma visão inicial que o autor tem do problema antes de iniciar a pesquisa propriamente dita.
O interessante nesse caso é que o foco do problema passa a ser mais restrito. Nesse caso, a pesquisa ela não precisa analisar todos os aspectos possíveis e imaginários sobre o tema. A gente pode avaliar tão somente verificar se a hipótese está certa ou errada, tá? Essa hipótese ela é geralmente apresentada com no mínimo um parágrafo. Para encerrar a introdução, você deve apresentar em 1 a 3 parágrafos um breve resumo da sua conclusão. Faça uma indicação sucinta do produto da pesquisa. É óbvio que você só irá finalizar esse último parágrafo quando realmente terminar o TCC. Mas nada te impede que antes mesmo de iniciar você crie um esboço. Afinal, você já sabe o tema, o problema, os objetivos, a metodologia e a descrição dos capítulos. Então, já pode imaginar como serão também os resultados. É muito importante, muito importante que nessa prévia da conclusão ou das considerações finais, se você assim quiser chamar, tem a indicação sobre o atendimento ou não dos objetivos. Então, é importante que você fale sobre os objetivos propostos e se eles foram atingidos ou não com o seu trabalho de pesquisa, tá? Galera, atenção! Uma big de uma que me dica. Invista muito tempo e atenção para redigir sua introdução de TCC, pois ela vai direcionar todas as ações seguintes. Então, como eu falei para vocês, se vocês têm uma introdução bem direcionada, bem feita, ela vai dar base para todo o entendimento sobre o que escrever dentro do seu TCC. Então, ela vai te nortear dentro dos próximos itens que eu vou apresentar para vocês, que são itens obrigatórios desse TCC, trabalho de conclusão de curso, tá? Eu espero que fique claro que juntando cada um desses itens que eu falei, né, em parágrafos, você vai ter a sua introdução da introdução bem feita. E além disso, ela vai te direcionar para todas as ações seguintes, todos os tópicos que você precisa pesquisar, os referenciais bibliográficos que você precisa pesquisar. Então, a introdução bem feita, ela vai te ajudar a poupar tempo depois na elaboração do TCC. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijos. Tchau.